Sou grata ao Senhor por mais uma oportunidade, a qual o Senhor nos concedeu, né? Essa oportunidade aqui, ela não volta atrás, né? Esse dia de hoje, ele não vai voltar mais. Esse dia de hoje é único. Que ele seja único para mim e para você nessa noite. Que todas as vezes que entrarmos por essas portas, nós venhamos dar o nosso melhor para o Senhor. Sou grato por tudo que o Senhor fez e continua fazendo em nossas vidas. Eu vou ler aqui em João 11, que fala da ressurreição de Lázaro, né? É uma passagem bem conhecida, irmão. Mas como diz a palavra do Senhor, se renova a cada dia. E cada dia ele fala de uma forma diferente, ele usa as pessoas diferentes, né? Um momento diferente. E eu vou ler aqui, que diz assim a palavra do Senhor. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, na aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, que era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão era Lázaro, e estava enfermo. Mandaram, pois, as irmãs dizer ao Senhor que estava enfermo aquele que amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. É uma passagem bem conhecida, irmãos, mas é uma passagem que nos ensina muita coisa. Se nós lemos ela nos ensina a cada dia uma coisa diferente, né? Aqui nós estamos falando de uma família, né? Lázaro, Marta e Maria, né? Jesus, um certo dia, Lázaro se encontrou enfermo. E essa enfermidade vinha de dias a piores, né? Suas irmãs, vendo que ele não melhorava, mandou avisar Jesus que Lázaro se encontrava enfermo. E aí ela mandou o mensageiro falar: Senhor, o seu amigo se encontra enfermo. Lázaro se encontra enfermo. Jesus, aonde estava, continuou naquele lugar. E aí que eu te ensino e que eu aprendo quando Jesus não voltou imediatamente, porque quando nós oramos e falamos com o Senhor, a gente busca que a resposta venha de imediato. E muitas das vezes a resposta não vai vir de imediato. Não vai vir na hora que queremos, nem da maneira que queremos. Talvez a Bíblia não relata, elas esperavam o quê? Eu vou mandar mensagem, Jesus vai voltar na mesma hora. Mas Jesus já estava tudo traçado. Ele não ia fazer a forma que ele queria, mas ele ia fazer a forma que o Pai queria sobre a vida dele. E assim é eu e você. Aqui eu aprendo nesse versículo que quando ela manda avisar a Jesus que Lázaro se encontra enfermo e ele não voltou, que é muito difícil em nossas vidas a gente saber esperar. O quanto é difícil saber esperar. Só que esperar é exercitar a fé. Saber esperar está relacionado com paciência. Praticar a paciência é fundamental na vida de um cristão. E às vezes, muitas das vezes, a gente não quer ter paciência e a gente não quer esperar. A gente quer que as coisas aconteçam na hora que a gente quer, da maneira que a gente quer e da forma que a gente quer. Mas muitas das vezes, irmãos, a gente tem que esperar no Senhor. Se o Senhor ele não deu uma ordem na tua vida, não faça. Se o Senhor não mandou você ir, não vá. Se o Senhor não mandou você ficar, não fique. Só que muitas das vezes a gente não quer saber esperar o tempo do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor faz uma promessa sobre a minha vida e a tua vida, e a gente quer que as coisas aconteçam para ontem, e não vai acontecer para ontem. Porque há um tempo determinado para tudo acontecer. A minha vida e a tua vida já está escrito o que vai acontecer. Eu não sei, você não sabe, mas Jesus sabe o que vai acontecer. E por que é tão difícil na minha vida e na tua vida esperar no Senhor? Ele continua ali na cidade por 2 dias. Ele sabia que o amigo dele, porque ele era amigo de Jesus e se encontrava enfermo. Ele poderia imediatamente voltar, mas ele decidiu ficar ali.
Porque ele sabia que aquela situação estava no controle, que aquela situação ele jamais perderia o controle, mesmo que aquelas irmãs entravam em desespero, estavam ali desesperadas, porque quando a enfermidade bate na minha vida e na tua vida, quando uma porta se fecha na minha vida e na tua vida, quem é eu, quem é você que não entramos em desespero? Mas Jesus, ele estava naquele controle daquela situação, e ele passou 2 dias ainda naquela cidade, e aí ele volta para os discípulos e fala: vamos voltar, porque o meu amigo está enfermo. E aí os discípulos olham para ele e falam: Jesus, como que nós vamos voltar para uma cidade que quer te matarem, querem, apedrejar o Senhor, querem fazer coisas ruins com o Senhor? E ele falou assim: necessito que eu volte, porque o meu amigo se encontra morto. Mas para eles a morte talvez seria algo espiritual, eles não tinham imersão daquela morte que estava sendo. Mas aí quando Jesus fala o meu amigo, ser amigo de Deus, irmãos, será que verdadeiramente nós somos amigos de Deus? Verdadeiramente nós buscamos a Deus da maneira que temos que buscar? Será que nós estamos se relacionando, fazendo um relacionamento de amizade com Deus e com Jesus? Para que nós se relacionamos com Deus, para a gente ser amigos de Deus, nós temos que ter uma vida de oração. Nós temos que ter uma vida de santidade. Nós temos que ler, nós temos que jejuar. Muitos dizem assim: eu sou o filho predileto. Não existe filho predileto. Existe filho mais achegado. É diferente. Quando somos filhos mais achegados a Deus, nós oramos. Nem sempre a resposta vai vir de imediato, mas a resposta vem. Então que nessa noite se disponha a ser amigo de Deus, se disponha a ser amigo de Jesus. Talvez você fale assim: eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler uma Bíblia, eu não tenho tempo para jejuar. Jesus, ele não quer quantidade, ele quer qualidade. Você pode pegar os seus 10 minutinhos ali no banheiro da onde você estiver, e você falar com Jesus, ele vai receber da mesma forma que talvez tem um ali orando 1 hora e meia. Todo o tempo que você coloca na presença do Senhor é precioso. Nada é despercebido aos olhos do Senhor. E aquela família tinha, e Jesus tinha aquela família como amigos, era amigo dele. Jesus volta com seus discípulos. Quando ele está a caminho da cidade, Marta ouve falar que Jesus estava voltando. Ela se apavorou e foi de encontro ao mestre. E a primeira palavra que ela falou, ela disse: se o Senhor estivesse aqui, nada teria acontecido. Quantas das vezes eu e você fazemos isso com o Senhor? Quantas das vezes eu e você estamos diante de uma situação e falamos: Senhor, cadê tu? Que não está vendo o que está acontecendo. E ele fala: eu estou o tempo inteiro do teu lado, filha. Eu estou vendo o que está acontecendo. Eu ainda não perdi o controle da situação. Eu ainda não perdi o controle da tua vida. Por que se desespera tanto? Mas tem momentos na nossa vida que a gente entramos em desespero e perdemos o foco, que é o Senhor. O Senhor fala: eu estou contigo nessa situação, eu estou contigo nessa batalha. Você não está passando sozinho, mas o desespero faz tomar conta da situação. E Jesus falou para ela: tu crês que eu ainda ressuscito? Ela: eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. Mas ela não sabia o que estava por vir. E aí Marta volta para casa e fala para Maria: Jesus está aí. Maria novamente sai de encontro a Jesus, se dobra os seus joelhos a Jesus, e pela segunda vez ela diz: se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Pela segunda vez Jesus ouviu isso. E nós somos tão ingratos muitas das vezes. Nós olhamos a situação e falamos: meu Deus, eu vou morrer nessa situação. Quando começamos a caminhar na fé, irmãos, Jesus, ele usa muitos profetas para falar com nós. Mas tem momentos na nossa vida que é eu e Deus, você e Deus. Ele não vai mais usar profeta na terra para falar com você, porque a maior profecia que tem é a palavra. A maior profecia está aqui. Se nós temos que falar com Deus, é aqui que ele vai falar comigo e com você. Só que desesperamos diante da situação. Achamos que temos que parar, temos que parar a nossa caminhada. Jesus não quer que eu e você paramos a nossa caminhada. O Senhor, ele colocou um ministério na minha mão e na tua mão, e ele confia em mim e você. Só que muitas das vezes nós achamos tão pequeno
pequeno diante da situação, nós se achamos tão pequeno porque a gente acha que a gente não sabe falar, que a gente não sabe louvar, que a gente não sabe... A gente coloca vários obstáculos para fazer a obra do Senhor. Só que a gente tem que entender que não tem muito para onde correr. O Senhor chamou eu e você para vamos fazer a obra do Senhor e temos que crer naquilo que Ele colocou sobre as nossas vidas. E ali o Senhor veio naquela situação, ali já estava, os judeus estavam dentro da casa, consolando elas, né, porque elas estavam chorando muito. E Jesus, Ele chorou, porque é a Bíblia que relata, não estou eu falando. Você imagina Jesus chorando por você? Você já conseguiu imaginar uma cena, Jesus chorando pela tua vida? Jesus conseguiu contemplar Jesus derramando uma lágrima pela tua vida, porque você está sofrendo, porque você está passando por um momento de dor? Você acha que o Senhor se alegra quando nós estamos tristes, quando nós estamos... Não, pelo contrário. Ele sente a minha dor, Ele sente a tua dor. Ele sabe quando nós estamos tristes, Ele sabe como alegrar os nossos corações, porque Ele é refrigério das nossas almas, Ele é o nosso consolador, Ele no momento da nossa angústia, Ele entra, Ele é o bálsamo, o refrigério de nossas almas. E ali Ele chorou com elas. E aí Ele falou assim, aonde está Lázaro? E Ele foi de encontro. E aí quando Ele chegou no sepulcro, Ele olhou ali e falou assim, tira a pedra. As irmãs olharam para um lado, para o outro e falou assim, como mestre, se eu quer que a gente tire a pedra, já cheira mal, já faz 4 dias que se encontra ali. Mas Jesus, Ele tinha que concluir o propósito dele sobre aquela vida. Jesus, Ele tinha que fazer aquilo que Ele tinha que fazer. Para muitos não tinha jeito, porque para muitos, olha, a morte não tem mais jeito, mas para Cristo a morte tem jeito. Jesus é aquele que cura ainda no passado, cura no presente. O Senhor ainda faz milagre nessa terra. O Senhor entra onde a medicina não pode entrar. Talvez no dia de hoje a medicina foi lá, deu um laudo, um diagnóstico falando que não tem mais jeito, mas a última palavra ainda é dele. Muitos olharam e falaram, Ele curou o cego, por que Ele não curou Lázaro? Ele poderia ter curado Lázaro, mas tinha um propósito. O nome dele precisa ser glorificado na vida de Lázaro. E assim é na minha vida e na tua vida. Tudo que passa e tudo que acontece na minha vida e na tua vida é para que o nome dele seja glorificado. O Senhor não quer exaltação do homem, mas tem que ser exaltação dele sobre a sua vida. Nós não somos merecedores de nada, nós não merecemos nada, somos falhos, somos pecadores, mas Ele achou graça em mim e você nessa noite para estar aqui. E o Senhor entrou sobre a vida e Ele falou, tira a pedra. E aí Ele olha para o céu. E aí Ele foi falar com o Pai, porque muitos estavam ali, né? Ele fala com o Pai e diz para o Pai assim, eu bem sei que ouviste, e disse isso por causa da multidão que estava ao redor, para que crê que tu me enviaste. E quando ele disse para Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu. E ali Lázaro estava todo enfaixado. E que nessa noite, assim como Jesus ressuscitou Lázaro, que Ele venha ressuscitar sonhos da sua vida, que Ele venha ressuscitar projetos que foi entregue a você. Talvez, como a pastora Lília disse no domingo, você pegou os seus projetos, você pegou os seus sonhos, engavetou, achando que não vai ter mais jeito, que não tem solução, que você não vai conseguir. Mas Jesus, Ele pede que Ele ainda é aquele que ressuscita sonhos sobre a minha vida e a tua vida. Muitos projetos foram colocados em gavetas e esquecidos. Mas eu e você podemos esquecer, mas Jesus, Ele nunca esquece aquilo que Ele entregou sobre a minha vida e tua vida. Ele confiou em mim e você. Que nessa noite você venha entender que Jesus é aquele que entra onde nós não podemos entrar. Talvez você fale assim, eu estou passando tantas lutas, tanta adversidade, mas o nome dele precisa ser glorificado em sua vida. Outro dia eu estava falando com uma pessoa aqui, que no ano que eu converti, foi o ano que eu fui mais provado por Jesus.
Eu mal saía de uma aprovação e estava em outra. Eu mal sabia de uma aprovação e estava em outra. Eu mal saía de uma e entrava em outra. E eu falava, meu Deus, o que é isso? Mas em todas as minhas provações, Deus foi glorificado na minha vida. Em todas as provações, Deus foi engrandecido na minha vida. Assim como Ele foi na vida de Lázaro, assim como Ele foi na vida de Marta, assim como Ele foi na vida de Maria, e assim como Ele foi na vida de grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia, Ele é na minha vida e na tua vida. Ele não desampara nem eu e você. Ele cuida nos mínimos detalhes. Talvez Ele não dá aquilo que você quer, porque não é a hora certa, não é o momento certo dEle te entregar. Só que nós precisamos esperar o tempo do Senhor sobre as nossas vidas. Entender que tem um momento e a hora certa dEle entregar algo sobre a minha vida e a tua vida. Só que às vezes tem momentos na nossa vida que nós queremos agir como um menino. Como a oração da menina. A gente, por não acontecer as coisas do jeito que a gente quer, a gente fala, não aconteceu, eu não vou fazer mais a obra do Senhor. Eu não vou fazer do jeito que eu tenho que fazer. Se você não fizer, Deus levanta outro e faz. Se você falar que não vai fazer, Deus levanta outro, capacita outro e põe na frente e faz. E mostra que Ele é Deus. Porque eu já vi numa aula que Deus não precisa de mim e de você. Nós que precisamos dEle. Ele conta comigo e com você. Mas precisar Ele não precisa. Então entenda, irmãos, que aquilo que Deus colocou na sua mão, que aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, faça com amor e com zelo na obra do Senhor. Porque Deus, Ele tem coisas grandes para entregar sobre a minha vida e na tua vida. Mas Ele não entrega para pessoas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não adianta você vir para a obra do Senhor achando, Jesus vai entregar de qualquer jeito. Não vai entregar de qualquer jeito. Nós precisamos estar posicionados da maneira que Jesus quer, para que Ele venha nos usar conforme a vontade dEle. Outra hora, eu estava diante de uma porta, eu falava igual a Aline, ai meu Deus, eu não sei falar, eu não sei dizer, mas Jesus falou, sou eu que te capacito e sou eu que te chamo. Então se eu capacito e te chamo, eu me responsabilizo. Eu tinha tudo para voltar para trás. Eu passei para as maiores aprovações da minha vida. E quando eu desci as águas, eu decidi que eu não voltaria jamais atrás. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei a obra que Ele faz sobre a minha vida e continua fazendo nas minhas vidas. Eu sei os momentos de aflições que eu passei e Ele foi o consolador da minha alma. Eu sei aquelas noites que só eu e Ele sabia. Quantas lágrimas descia, eu só tinha lágrimas para falar com Ele. O Senhor sabe como você se encontra. O Senhor sabe como você entrou por essas portas. Ele sabe as suas limitações. Mas não podemos colocar barreiras para fazer a vontade do Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor nos ama. E aquele que ama, Ele cuida. Mas Ele também corrige aquele que Ele ama. E se você está sendo corrigido por Jesus, está tudo certo. Está tudo certo, porque Ele corrige. E eu falo todos os dias, Senhor, me corrija. Se eu estiver errado, me corrija, Senhor. Porque eu sei que eu sou falha, eu sou pecadora, eu posso fazer algo de errado, mas me corrija. Me deixa sensível ao Espírito Santo, para mim não fazer a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Me deixa sensível ao Espírito Santo, para que eu não venha agir segundo a minha carne, mas segundo a tua vontade sobre a minha vida. Me deixa sensível ao Senhor, para que quando eu olhar uma vida caída, eu pegar pela mão e levantar e falar, irmã, estou contigo, irmão, estou contigo. Porque hoje em dia, muitos cristãos, irmãos, passam por situações e eles querem logo parar. E não é parar que é a melhor solução, é caminhar que é a melhor solução. O Senhor, Ele tem projetos sobre a minha vida e a tua vida. Se eu for contar o meu testemunho aqui, eu vou passar horas contando. Eu posso falar milhões de coisas, milhões de experiências que eu tenho com o Senhor. E todas as experiências foram maravilhosas porque me deixaram mais forte, me fez amadurecer na fé, me fez olhar Cristo, que Ele é o meu único amigo, Ele é o único que me entende, Ele é o único que às vezes a gente fala assim, mas se eu for falar da minha vida para a irmã tal, ela não vai entender. Mas Cristo entende, mesmo às vezes a gente não tendo palavras para falar, o Senhor, Ele entende a minha vida e a tua vida. Então que nessa noite
nós venhamos entender que nós temos um Deus do passado que faz no presente e continuará fazendo no futuro. Não é tempo mais de cochear em dois pensamentos. Não é tempo de dizer, hoje eu estou na casa do Senhor, amanhã eu não vou estar na casa do Senhor. Não é tempo mais de você dizer, hoje eu sirvo ao Senhor, amanhã eu não sirvo ao Senhor. Não é tempo de você dizer, hoje eu estou à disposição do Senhor, amanhã eu não vou estar à disposição do Senhor. Temos que estar dispostos todos os dias. A carne quer que fique em casa, mas o Espírito nos traz para a igreja. A carne nos inclina às coisas erradas, mas os Espíritos inclinam à coisa certa. Sabe? Sabemos que não é fácil, às vezes o trabalho, nos fadiga, mas não podemos. Porque senão, irmãos, a gente vai enfraquecendo na fé. E Cristo não quer que nós enfraquecemos na fé. Assim como o Senhor cuida dessa família, o Senhor cuida da minha família e da tua família. Assim como o Senhor cuida dos nossos entes queridos, aqueles que por algum minuto, algum momento da vida voltou para trás, e nós como pai, como mãe oramos falando, Senhor, entra ali com salvação, entra ali com libertação, Senhor Jesus, entra ali onde nós não podemos entrar, mas é o tempo do Senhor que Ele vai trazer para a presença do Senhor. Eu falo todos os dias, eu estou descansada no Senhor diante dos meus filhos, porque eu sei, eu tenho a certeza e a convicção que no momento certo, na hora certa, Deus vai trazer os meus filhos para a presença do Senhor. A semente foi plantada e na hora certa virá para a presença do Senhor, porque o Senhor, Ele sabe cuidar de cada um. Minha filha mesmo fala, mãe, quando eu começo a conversar com você, eu vejo que você é um exemplo de cristã. Porque eu tento não apontar os erros. Eu tento não falar dos erros. Eu tento orientá-la. Filha, isso não é certo. Isso não é bacana. E hoje em dia, a gente vê uma sociedade aí que o mundo está engolindo eles, os nossos jovens. E a gente precisa ter cuidado, nós como pai e como mães, Ter a sabedoria de falar com nossos filhos. Ter a sabedoria de lidar com nossos filhos, Então que nessa noite, irmãos, que você venha ficar com essa palavra, que você saiba esperar o tempo do Senhor na sua vida, que você saiba esperar o momento certo do Senhor agir sobre a minha vida e a tua vida, que você não venha tomar atitudes precipitadas nem decisões precipitadas, porque quando tomamos decisões precipitadas e agimos precipitadamente, a proporção do erro é 100% de erro, mas quando esperamos no Senhor e confiamos nele e somos direcionados por ele, a probabilidade do acerto é grande. Então que nessa noite, que você venha buscar o Senhor. Senhor, se você está buscando, que você venha buscar ainda mais. Se você está orando, que você ore ainda mais. Que você se está santificando, se santifique ainda mais. Porque não tem coisa melhor de estar na presença do Senhor. Que nessa noite, o Senhor venha entrar sobre a sua vida e a tua vida. Que aquilo que você acha que não tem mais jeito, mas que venha ter jeito para o Senhor. Que aquilo que é impossível para você, seja possível para o Senhor, porque para muitos ressuscitar não tem como, mas para Jesus ainda tem nessa terra. Para muitos olhar a enfermidade, curar, ainda não tem nessa terra, mas para Jesus ainda tem nessa terra. Então que nessa noite você venha sair daqui restaurado, que você venha sair daqui fortificado na fé, entendendo o propósito que Deus tem sobre a tua vida e sobre a minha vida. Eu não abandono esse Jesus de maneira nenhuma. Eu sou apaixonada por esse Jesus. Eu falo assim que esse Jesus, ele é tudo. Se eu estou aqui, é por causa dele. Porque ele me chamou. Porque ele se responsabilizou sobre a minha vida. Porque ele cuida de mim. Porque ele zela por mim. Porque ele preparou para que eu viesse estar aqui. Porque ele preparou para que você estivesse aqui. Muitos falam do culto de quinta-feira. Eu amo esse culto de quinta-feira. Eu me sinto, diferente. Não que eu não gosto do culto de domingo, irmãos, pelo amor. Mas eu amo o culto de quinta-feira. Eu amo porque é um culto de aprendizado. Que nós venhamos aprender as experiências um com o outro. E que nessa noite, esse culto não foi em vão para você. Eu tenho certeza que Deus, ele entrou aonde você não pode entrar. E eu agradeço a minha rica oportunidade.